9h10, voltamos com essa imagem para você do site do INEP, que é responsável pelo Enem, para lembrá-los de que as inscrições terminaram na sexta-feira. Então, se você fez a inscrição, agora tem que pagar a taxa, R$ 85,00. E uma boa notícia, este ano chegou a 6 milhões o número de inscritos no Enem. Apesar de todo o corte no orçamento, né, que não pode dizer corte, né, é contingenciamento, segundo o ministro e o presidente da República, mas estão aí, portanto, as informações do Enem. Muito bacana, termina aí, temos todas as informações para você, agradecendo mais uma vez a toda a equipe técnica aqui da TV Mar. Olha, e por falar em inscrição, nós já estamos praticamente no São João. O Márcio Ander já preparou aquela fantasia muito legal da quermesse, né? Em São Paulo se fala quermesse, no Nordeste normalmente é arraiá, né? E as inscrições é para participar de tudo ligado às quadrilhas, dinheirinho, tá chegando a hora. E o Viderlan Araújo, que foi lá e vai trazer agora para a gente todas as informações. O Viderlan, que já foi da Luar do Sertão, né? Vamos então ver os detalhes com ele, Viderlan Araújo. Estamos na Fundação Municipal de Ação Cultural, já que nesta segunda-feira acontece também, é o último dia do prazo de chamamento, a chamada pública referente ao fomento por meio de ajudas de custos de festejos juninos que acontecerão em 50 comunidades. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Maurício de Jesus, que é o coordenador de políticas culturais da FEMAC, e explicar para a gente, encerrando essa segunda-feira, o chamamento para que 50 comunidades possam ser agraciadas com esse trabalho da Prefeitura Municipal de Maceió. Bom dia. Bom dia a todos. Exatamente, hoje, nessa segunda, estamos encerrando às 14 horas o edital de Arraiais. Como você bem disse, se destina a 50 comunidades, 50 bairros, que receberão ajuda de custo para desenvolver esse trabalho nessas comunidades, estimulando os artistas, convocando a comunidade para se envolver, para que a gente tenha dentro da cidade de Maceió essa distribuição, a festa esteja distribuída dentro das 50 comunidades. Mas quero lembrar também que até na sexta encerraremos o outro edital, que é o edital de músicas e trios. Então, na segunda, hoje, nós encerraremos o dos Arraiais e na sexta faremos o mesmo com o edital de trios, que serão 50 trios e 15 bandas. Agora, Maurício, é importante o trabalho que a Prefeitura tem feito. Você colocar à disposição de 50 comunidades não é fácil, diante da escassez de verba para investimento. Como a FEMAC tem distribuído isso, como a FEMAC tem tratado esse assunto com essa habilidade para poder não deixar um período tão importante para os nordestinos, que é o período junino, passar em branco? Exatamente, você pontuou os elementos essenciais para isso. Veja bem, nós temos todas as dificuldades, né, como todos os municípios vivem ela, mas nós entendemos que a cultura tem um papel preponderante, ela é a possibilidade de vivência, de troca de saberes, e quando a gente estimula essas comunidades, nós estamos fazendo um investimento naquela comunidade, nós estamos estimulando os artistas, nós estamos estimulando os comerciantes, estamos estimulando toda uma cadeia produtiva que possibilita essa vivência cultural e fazer a cidade vibrar. O São João é extremamente festivo, contribui para a construção de cada cidadão. E é claro que dentro dessa ajuda de custo, aproximadamente R$ 6.000 para cada comunidade, é isso que vai ser destinado? Exatamente, será destinado 6 mil, a gente sabe que é uma ajuda de custo realmente, mas com isso a gente também estimula para que cada comunidade busque parceiros, para que cada comunidade consiga articular os comerciantes da área, consigam buscar essa parceria e aí concretiza a gente tendo R$ 50 distribuídos dentro dos bairros, usando os artistas locais, usando a produção cultural local. Isso é extremamente positivo, vibra dentro do festejo junino e possibilita a gente ter a cidade com essa característica de alegria, desses saberes tradicionais sendo praticados nos bairros. Maurício, uma última colocação, gostaria que você aproveitasse a audiência da TV Mar Canal 25 e reforçasse esse chamamento
para aqueles que ainda não se inscreveram, para aqueles representantes de comunidades que são os retardatários, para não perder esse prazo até as 2 da tarde de hoje? Exatamente, a gente quer convocar todas essas lideranças que realizam atividades nos bairros, né? Estamos aqui até às 14 horas recebendo as propostas destinadas aos arraiais, onde vamos estar com isso estimulando essa cadeia produtiva. Então aproveitem, usem da oportunidade, e o edital é simplificado, ele tem pequenas nuances onde você deve apresentar o porquê fazer, para que fazer. Isso é extremamente importante. E se puder, na sexta, até a sexta, 24, estaremos também recebendo os trios de forró e as bandas musicais. A Maurício de Jesus. Temos aí... Olha, nós cortamos a matéria, mas a informação principal o Videlan conseguiu trazer para a gente. Atenção, porque termina hoje. E o Videlan Araújo, que trouxe para nós todos esses detalhes, vem agora, mais uma vez, trazendo informações ao vivo. Eu volto com você, Videlan. Beleza, Mauro Vedequim, estamos de volta aqui na parte alta de Maceió, mais precisamente no bairro Farol, na Praça Centenário. Fluxo intenso. Aqui no fundo todos nós já sabemos, já destacamos em outras oportunidades que com o início da semana e naturalmente esse horário, estamos passando das 9 da manhã, o fluxo é intenso nesse horário do dia, principalmente com as pessoas que seguem com destino ao centro de Maceió, que vem da parte alta com destino ao centro de Maceió. Nós vamos falar a respeito de uma decisão em caráter liminar da Justiça que em março deste ano liberou a utilização de veículos alugados dos centros de formação de condutores para a realização de testes práticos de direção junto ao Detran. É claro que isso é um processo em caráter liminar e nós vamos conversar a respeito desse assunto, até porque existe aí a informação e esclarecer também a informação para a sociedade nessa situação, pedindo também para o Detran explicar por que não está seguindo o que diz essa decisão em caráter liminar, pelo menos é o que chega para a gente em termos de decisão de justiça. Nós vamos conversar aqui, está gentilmente do nosso lado o Wilton Costa, ele que é chefe do registro de candidatos de condutores do Detran. Wilton, muito obrigado, inclusive, por nos atender. Gostaria de você falasse como é que anda essa situação diante de uma decisão em caráter liminar em março e que se chega a muita informação de que alguns condutores têm tido dificuldades em escolher os veículos do centro de informações. Bom dia. Bom dia a todos. Em relação à decisão que foi em caráter liminar, nós vamos cumprir a decisão. Estamos tentando ajustar o equipamento, como vai ser feito. O que é que acontece? Só para explicar, para contextualizar, é que hoje o Detran AL é uma referência em relação a exames de direção. Nós modernizamos todo o processo, os carros hoje do Detran têm telemetria, câmera, áudio, tudo para proporcionar um exame impessoal, mais impessoal e seguro. Só que essa decisão, em relação à parte técnica da decisão, eu não vou contestar a parte jurídica, até porque o Detran entrou com recurso, mas antes disso vai sim cumprir, a gente está ajustando para cumprir essa decisão. Essa parte técnica é que fica pendente quando coloca o carro com a autoescola. Por quê? Porque o carro da autoescola é preparado para aulas, não para o exame de direção. A competência da autoescola é a formação do condutor. A competência do Detran é avaliar e auditar o processo. Então, o carro da autoescola, essa resolução que a liminar menciona, a resolução na portaria 250, ela é própria, prepara os carros para aulas, não para teste de direção. Para vocês terem ideia, a gente é tão referência nesse exame de direção que uma empresa que tem uma multinacional que presta serviço a gente, foi fazer uma prova de conceito e veio um pessoal de Guiné-Bissau olhar justamente esse exame de direção da gente, todo o processo de habilitação. Agora, é mais cultural esse processo do candidato fazer prova no carro da autoescola do que legal e técnico. Por quê? Porque a preparação para a categoria B é a preparação com carros até 3.500 quilos, com capacidade de até 8 passageiros. Então, a preparação não é para o modelo de carro, e sim para a capacidade do carro. E os carros que a gente disponibiliza lá são carros bons, carros com manutenção em dia
e todos no mesmo padrão para favorecer até a isonomia de todos os candidatos que possam fazer o exame de direção. Agora, Wilton, é importante esse posicionamento do Detran quando se tem, inclusive, uma necessidade de esclarecimento para a sociedade, quando o Detran se mostra disposto a cumprir aquilo que está determinado judicialmente em caráter liminar. Mas aí eu pergunto, diante dessas dificuldades, é possível também o Detran exigir daqui para frente da Justiça uma melhoria nas condições dos veículos que são ofertados, principalmente dos alunos desse processo de formação? Sim, é possível. Mas a melhoria, só para você ter ideia... As questões técnicas, é isso que eu me refiro. As questões, a gente não pode colocar a tecnologia que é para um exame de direção é diferente da tecnologia que é colocada para aulas, porque cada um tem sua função, é uma questão de competência mesmo. A competência da autoescola em nenhum momento diz que a autoescola deve fornecer carros para o examinado fazer o teste. A autoescola, sim, é responsável pela formação do condutor. Então, a tecnologia que nós empregamos lá é uma tecnologia pioneira, uma tecnologia diferente do que faz os alunos fazerem as aulas na autoescola. Então, eu não posso cobrar necessariamente da Justiça também isso, eles têm que estar adequados o quê? A portaria lá do Nenatran 250. Se eles se adequam à portaria, eles estão dando a aula da forma correta. Agora, as reclamações dos alunos, eu não vejo em relação ao tipo de carro. Pelo menos a gente percebe lá, até porque hoje tem condições de auditar o processo, de rever, tem câmeras, tem tudo para o aluno proporcionar segurança ao aluno e para causar mais imparcialidade no processo. Então, o aluno às vezes perde na prova, às vezes por nervosismo, por falta de atenção em alguma coisa, até derivado do nervosismo mesmo, mas não pelo tipo de carro. O tipo de carro até gerou uma economicidade para o aluno, porque quando o carro é da autoescola, tem dois problemas. O carro deixa de dar aula para estar lá disponível no Detran para realizar a prova. E o outro problema é que o aluno paga o aluguel desse carro para fazer a prova. E no Detran a gente fez a tecnologia, mas pensando na economicidade do aluno. A gente não cobrou nada mais por aquele carro para o aluno. Eu pergunto para você aqui a respeito dessas questões, principalmente aos exames. Cresceu o número de reprovações dos testes de direção nos últimos meses? Olha só, quando a gente implantou esse projeto, já faz eu acho que uns 4 anos, esse projeto já há muito tempo e vem essa reclamação, retoma, agora dessa vez houve essa decisão liminar. Houve um crescimento assim que a gente implantou, sim, depois houve uma instabilidade nisso aí. Por quê? É uma mudança no conceito. Toda mudança ela provoca uma alteração no formato. Quer dizer, mudar não necessariamente significa melhorar, mas a gente melhorou o processo. Qual é a nossa preocupação como Detran? A segurança no trânsito, a boa formação do condutor. Antigamente, o condutor, parece que o candidato, aliás, ele era adestrado a fazer a prova ali, naquele lá no Pontal. Ele sabia exatamente onde ir. Hoje não, hoje a gente tem um sorteio lá de pistas lá dentro. O examinador não pode escolher quem vai examinar, é um sorteio também lá dentro. São 2 examinadores, um fica numa parte e o outro fica na outra parte. Então o processo ficou melhor, ficou mais seguro, mas o objetivo não é reprovar o aluno, e sim transformar o aluno num bom condutor. Avaliar a boa formação do aluno na autoescola. Muito obrigado, então. O Wilton está aqui com a gente, o Wilton Costa, ele que é chefe de registro de candidatos de condutores do Detran Alagoas, explicando para a gente todos os trâmites que envolvem a justiça, que envolve também a qualificação profissional que o Detran oferece diante dos fatos que o Wilton colocou, principalmente com a aplicação de recursos técnicos em cada veículo que o Detran disponibiliza para passar por esses exames práticos para concluir a última etapa, né, antes da CNH chegar nas mãos de cada condutor. E nós vamos continuar acompanhando, né, Mauro Wedekind, esse imbróglio que acaba também ganhando espaço na mídia, nos veículos de comunicação, que deixa a incerteza muitas vezes nos condutores e nos centros de formação com o trabalho que o Detran está oferecendo, mas vale também destacar, não é a primeira vez que a gente conversa com pessoas do Detran, e o Detran tem um trabalho, sim, reconhecido em todo o país, um trabalho de excelência na formação de condutores. Imagens de Chico Nogueira. Viderlan Araújo, daqui a pouco, você, Mauro Wedekind, encerrando o TV Mar News. Amanhã eu estarei de volta, mas ainda volto mais tarde na programação da TV Mar, no programa Canal Esportes. Até já. Tá aí, muito obrigado ao Viderlan Araújo, que chega já já com o Canal Esportes. Só para informar você que acompanha o nosso programa, nós tentamos um contato com o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores e eles não quiseram gravar entrevista. Temos aí o lado do Detran, que, como disse o Viderlan, tem feito um trabalho muito importante. O objetivo não é reprovar, é, sem dúvida nenhuma, formar
bons motoristas, é assim que se diz popularmente. Já na reta final do programa, a previsão do tempo com a mamãe do ano, Polani Santos. Polani, já fiquei aqui absolutamente redundante. É verão. É verão, é verão. Ainda estamos vivendo esse veranico de maio, né, dentro do outono, e a gente, na realidade, eu já inclusive já pedi a Semar, ao Vinícius, que ele me descubra por que as ondas de leste não estão chegando aqui. Deve estar havendo algum fenômeno lá pela costa da África que está impedindo a chegada das ondas de leste. Vamos dar uma olhadinha aqui, por favor. Max, coloca as imagens, porque enquanto aqui no Nordeste a gente está com essa característica de verão, a gente percebe que no sul do país a coisa está pegando. Está entrando uma frente fria lá no sul do país que deve ocasionar muita chuva, e há um alerta, é que depois da passagem dessa frente fria vem uma massa de ar polar, e essa massa de ar polar deve despencar as temperaturas lá na região do sul do país, fazendo inclusive que elas fiquem perto do 0 graus. Então, atenção para essa região do sul do país, após a passagem dessa massa de ar, a passagem dessa frente fria, a gente deve ter aí uma baixa bem grande de temperatura, chegando próximo do 0 grau. E aí, em boa parte do todo o país, a gente tem, na realidade, essa formação aí dessa massa de ar seco, que está deixando exatamente o tempo muito estável em todo o nosso país. E ver todo esse escoamento aqui em altos níveis, a gente até na imagem diz, não, vai chover um pouquinho, não é. Não vai. São nuvens ainda altas que vêm desse escoamento de altos níveis da região ainda aqui do norte, aquele restinho que estava sendo configurado, que só deixa o tempo com alguma nebulosidade. O que para a gente é um pouco pior, Mauro, porque a gente tem tido dias muito quentes, e aí vem essas nuvens, é como se colocasse a tampa em cima e a gente fica utilizando aquela palavra que é muito conhecida, fica todo mundo esbaforido, na verdade, aqui no nosso estado, por conta disso, né? E aí, para hoje, aqui no nosso estado, a gente vai ter previsão de tempo seco com predomínio de sol durante o dia inteiro. 31 graus aqui para a região do litoral, 34 lá para a região do sertão. O que chama atenção mais uma vez é que a Zecite voltou a baixar lá na região norte do país e em parte da região norte da região leste do Nordeste também. O que é que está acontecendo, Mauro, que a Zecite voltou a baixar de novo? Na verdade, as nossas águas continuam aquecidas aqui do Atlântico Sul, e as águas do Atlântico Norte não aqueceram o suficiente para subir, para chamar a Zecite para cima. E é isso que está acontecendo. Como a gente ainda está com essa configuração, de fato, de verão, estamos ainda vivenciando esse veranico em pleno outubro. E em pleno outono, Em pleno outono, exatamente. Tá aí. É isso que está acontecendo. Muito bem, eu tenho certeza que tem muita gente que acompanha o nosso programa nos hotéis, né? Pousadas e tal. Estão felizes da vida. Estão felizes da vida. O que chama atenção e que preocupa em partes é porque a gente já tinha falado do El Niño. Sim. E exatamente a configuração do El Niño é essa mesma. A gente tem pouca incidência de chuva aqui para a região do Nordeste, apesar dele ter sido configurado antes como El Niño um pouco fraco, eu acredito, ele já está pegando força, e é isso que está acontecendo aqui para a gente. A gente certamente vai ter essa nossa quadra chuvosa abaixo da média, e é uma questão bastante preocupante quando a gente voltar então para lá por meados de setembro, quando a gente volta com a primavera, e aí vem de novo o período seco, e infelizmente a gente mais uma vez enfrentando uma seca severa, que é infelizmente o que pode se configurar, a menos que volte a acontecer o que aconteceu em 2017, que foi exatamente também toda essa configuração. A gente teve um período até maio de bastante incidência de sol, e aí quando foi no finalzinho de maio, início de junho, nós tivemos bastante chuva. A chuva, quando veio, também veio num pacote completo, caiu de uma vez só, e a gente teve aqueles eventos trágicos, inclusive em alguns municípios daqui. É verdade. Muito bem, vamos encerrar então, Polani? Vamos, sim. Olha, obrigado demais pela sua companhia, continue aí com a nossa programação. Amanhã, a partir das 8h30, estaremos de volta com mais uma edição do TV Mar News. Excelente semana, né, Polani? Só está começando. Está começando agora, então um beijo bem grande para você. Aproveita esse dia de sol, né, então, e você fica agora com um programa bem assim com o Mara Almeida. Até amanhã. Vamos lá? Sobe as letrinhas. letrinhas. Tchau para vocês.